Shalom, shalom, queridos. Mais um dia de ministração do Ministério Morra Vem Viver, o Oséias. E hoje nós vamos ouvir a palavra vinda direto do coração de Deus através da vida da boca da missionária Fátima, Orcelino, direto de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, querida. Amém, amém, amém. Glória a Deus, isso é muito bom. Ora para nós, em nome de Sim, Jesus. amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. O meu coração está tão alegre. Sei que isso é do Espírito, assim como o da missionária também alegre. Senhor, a palavra que ela vai trazer. Então, o Senhor já está ministrando nela. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que cada um que venha assistir essa ministração, venha receber dessa porção de alegria do Senhor, Pai, do teu Espírito, porque a alegria também é um fruto do Espírito, desenvolvido por nós, mas com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Na alegria do Senhor, a nossa força está. Quando estamos alegres, aleluia, no Senhor, nós somos fortes, porque o espírito abatido, quem aguentará? É isso que diz Provérbios. Então, Pai, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor esteja direcionando a missionária Fátima, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma assim singular, Senhor, singular, na leveza, na alegria, meu Deus, ai, na entrega total a Ti. Nós também nos submetemos a Ti, ao Teu senhorio, trazemos nossa mente cativa e obediência a Cristo, Senhor. Abrimos nosso coração para ouvir a Tua palavra e os nossos ouvidos, Senhor. Nossos ouvidos sejam ativados para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Mais um dia, né, na presença do Senhor, é igual a missionária Geni falou, né? O Senhor, ele tem ministrado essa palavra no meu coração já tem alguns dias, desde que eu... Shalom, shalom, irmão Ângelo. O Senhor tem ministrado no meu coração essa palavra, desde que eu voltei ali de Duartina, né? E o Senhor ele tem falado muito no meu coração, através do seu Espírito. E ele fala assim de uma fé gestando um testemunho, uma fé onde você carrega o testemunho dele, que você sustenta esse testemunho dele. E o porquê que o Senhor ele trouxe isso para a minha vida? Eu vinha, né, de Duartina, eu tenho dado esse testemunho, porque foi uma coisa assim, diferente que aconteceu na minha vida, quando eu estava vindo ali de Duartina, o ônibus, assim, ele por duas vezes deu defeito, por duas vezes ele estragou, e até a gente chegar aqui na cidade de Passos, em Minas, né? E ali nós trocamos o ônibus. E quando nós trocamos de ônibus, para o motorista tirar o atraso na estrada, ele teve de aumentar a velocidade. E as estradas de Minas, elas são muito sinuosas. E a velocidade que o ônibus fazia, ele jogava a gente de um lado para o outro e nós ouvíamos o som. Não sei se as outras pessoas ouviam o som do barulho da roda, mas eu ouvia. Os ônibus, os carros que passavam ao lado, eu também ouvia. E quando a gente estava vindo, o primeiro defeito que o ônibus deu, a vontade que eu tive foi de descer do ônibus. E ali na cidade de Araraquara, pertinho ainda, né, de Duartina, vamos dizer assim, e aí eu falei no meu espírito, eu vou descer, Senhor. Aí o Senhor falou, você não vai descer, não. E aí eu não desci, fui obediente. Ele falou para mim não descer do ônibus, eu não desci do ônibus, fiquei ali. E aí nós ficamos 15 minutos parados. Depois ele andou mais uns 2 quilômetros, novamente o ônibus dá defeito. O ônibus estava tão novo que o número
do meu assento, ele não existia dentro do ônibus. Tinha dois 14, 13, mas não tinha o 14, 16, o 15, 16 assento. Eu peguei e falei, "Ih, Jesus, vou morrer, porque o número do meu assento não está aqui, né? Então, assim, e tudo assim começou a acontecer de uma forma para trazer o testemunho que o Senhor ainda fala conosco hoje, para que a nossa fé ela venha a ser aumentada a cada dia mais na presença do Senhor. E dentro dessa movimentação, quando nós chegamos na cidade de Passos, que fomos trocar o ônibus, e eu falei para o Senhor, quando o ônibus começou a correr muito, eu falei para o Senhor assim, eu não sei se eu preferi estar naquele ônibus velho, estragado, com a velocidade bem menor, ou se eu queria, eu sei que eu não queria estar naquele ônibus em alta velocidade. E o Senhor, eu peguei e falei, Jesus, a nossa vida, quando nós entramos no ônibus, ela tá praticamente na vida, nossa vida está na mão do motorista, a qual está nos conduzindo, mesmo que seja uma pessoa capacitada, numa imprudência que ele comete, vai todo mundo morrer. Pronto, e acabou. Né? E dentro daquilo ali, o Senhor, e já era 3 horas da manhã, não tinha conseguido pregar o olho ainda, não tinha conseguido descansar, não tinha conseguido relaxar. Estava clamando, irmãos, eu nunca clamei o sangue de Jesus com tanta fé. Para que eu falei, Jesus, a minha conta está limpa. Assim que eu falei com Jesus, graças a Deus que minha conta está limpa. Mas não deixei de não ficar temendo, não, irmãos. O negócio assim foi um pouco meio estranho aquele dia. E aí, quando eu falei com o Senhor que eu não sabia qual dos dois ônibus que eu preferia, se estar naquele de alta velocidade ou naquele estragado. Aí o Espírito do Senhor, ele veio e trouxe a palavra a mim. Falou assim, eu estou no... Não falou controle, não. Eu estou no governo. Eu governo todas as coisas. O governo do ônibus está em minhas mãos. Descansa. E quando aquela palavra veio, eu pude descansar. Por quê? Porque eu confiei naquilo que o Senhor estava dizendo. E dentro dessa confiança é que eu quero estar trazendo a palavra para os irmãos hoje. Eu quero estar lendo ali no livro de Romanos, no seu capítulo 10, no verso 14 ao 17. Mas eu quero estar lendo na Bíblia a mensagem, porque a Bíblia, a mensagem, ela trouxe uma linguagem dentro daquilo que o Senhor colocou no meu espírito para estar ministrando. Vamos ler? Está escrito assim: mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? E por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão, anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, para ouvir e agir. Isaías pergunta: a quem? Isaías pergunta: o que todos nós, em algum momento, perguntamos? Isaías ele pergunta aquilo que todos nós, em algum momento, perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Então é necessário que a palavra do Senhor ela seja pregada.
E uma coisa que o Senhor aqui, ele me chamou a atenção dentro destes versículos, neste capítulo, ele fala assim: como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? Porque eu estava ali dentro daquele ônibus, mas eu sabia em quem me assegurar, em quem eu podia confiar. E várias outras pessoas, elas não têm esse conhecimento do Senhor, elas não têm essa intimidade com o Senhor, elas não têm fé. E a palavra do Senhor aqui em Romanos, no seu capítulo 10, no verso 17, ele diz assim, aí eu vou ler na Bíblia normal, que fala assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitam as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando você está em Cristo, quando você conhece, você ouve a palavra do Senhor, os testemunhos do Senhor, porque cada homem dentro da palavra, ele trouxe um testemunho da sua vida em Cristo. Porque o que eu quero estar trazendo para vocês hoje aqui, irmãos, é aquilo que cada feito do Senhor dentro da palavra dele. E muito me chamou a atenção, eu até estava conversando com a missionária Geni antes da gente entrar, ali quando o Senhor, no mês de agosto, o mês de Ave, onde o Senhor nos chama a ouvir a voz do Pai. E como você ouve a voz do Pai se você é órfão? Você não tem uma paternidade, você não tem uma intimidade com o Senhor, você não tem quem se assegurar, você não tem quem confiar. E aqui a palavra, ela fala assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus, senão o próprio Cristo? Quando você tem fé para ver, para ouvir e agir, você confia em Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele nos direciona, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá livramento, Ele tem palavra de vida eterna para as nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Dentro do contexto da palavra de Deus, o que o Senhor ele trouxe para mim nesses dias? O confiar. Porque para você ter fé, irmão, você tem que confiar. Aí nós vamos caminhar dentro da palavra de Deus. Quando o Senhor ali fala para Noé, o primeiro, quando o Senhor fala para Noé ali construir um barco, Noé ouve e o que que Noé faz? Ele age. Por que que Noé age? Porque ele confia. E por que ele confia? Porque ele conhece o Senhor. E na época de Noé, a terra não havia chuva, ele construiu o barco aonde? Em terra seca. Ele confiou, ele ouviu, ele teve fé para confiar na palavra que havia sido dito para ele. E dentro dessa confiança, ele salvou toda a família dele. E é o que o Senhor tem chamado a nossa atenção nesta temporada, para confiar. Mas como a palavra do Senhor diz assim, na versão da mensagem, mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? A sua vida, irmão, é um testemunho para o Senhor. Quando o Senhor me fez eu entrar naquele ônibus e ficar ali dentro, com aquele ônibus cheio de defeito, e depois naquelas curvas sinuosas ali, ele me fez permanecer ali, para que hoje eu desse testemunho de quem? De Cristo, porque Cristo ainda fala até os dias de hoje, Cristo ainda nos sustenta até o dia de hoje, o sangue de Jesus ainda nos guarda até o dia de hoje. Ele não colocou para Fátima dar um testemunho de que ela estava angustiada, de que ela estava, como é que diz? Não confiava. Ele traz um testemunho de confiança nele.
Porque se ele me deixou ali dentro daquele ônibus, ele falou para mim ficar, é porque eu conseguia ouvir. Por que que eu consegui ouvir? Porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir é quem? A palavra do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor. E os testemunhos que nós damos é a respeito daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Ontem a missionária Janela estava falando com respeito a um câncer que deu assim no couro cabeludo dela, e ela estava testemunhando da fé porque ela já tinha Jesus. E Jesus estava nela quando ela foi para o hospital, quando ela fez a cirurgia, quando ela recebeu a cura, quando ela recebeu a oração, e ela trouxe o testemunho de Cristo dentro daquilo que ela viveu naquele época. Ela até hoje, esse testemunho que ela tem do Senhor, ele está gestando. Sabe, irmão, gestar? Quando a mulher grávida, o bebê está ali dentro, ele está sendo gestado. Aí depois, ele nasce. Mas primeiro você precisa de gestar, você precisa de manter, você precisa de alimentar aquela fé, aquela confiança naquele a qual te gerou, naquele a qual te chamou, naquele a qual te capacitou. E hoje nós não. A fé, se eu colocar esse adendo, a fé, ela não fala a respeito de mim, a fé fala a respeito de Jesus, a fé fala a respeito de quem, para quem você vai levar o testemunho, porque aqueles homens grandes da fé, o testemunho deles serviram para mim e para você hoje alcançar a Cristo, porque se não fosse o testemunho deles, eles não viveram para poder receber. Mas hoje nós estamos aqui e recebemos aquilo que eles gestaram neles, geraram neles, para que hoje nós viéssemos a receber. Abraão, a palavra do Senhor diz que Abraão, Deus chamou a Abraão e Abraão disse sim. Abraão foi, ele não sabia nem para onde ele iria, mas ele ouviu o Senhor falar: Abraão, vem, que eu vou te levar para uma terra. Só que ele não sabia para onde ele estava indo. E através da atitude de Abraão, hoje nós temos o testemunho de fé de Abraão para que nós possamos prosseguir dentro dele. O Senhor ainda fala através da sua vida, através da minha vida, como um testemunho vivo. O quanto que nós conseguimos entender daquilo que Deus tem falado neste tempo? Ele fala de confiança. Como você vai confiar em uma pessoa que você nunca ouviu falar dela? Irmãos, pensa comigo. Como que você vai conseguir confiar em Jesus se você nunca ouviu falar dele? Irmão, você está na macumbaria, a pessoa está na feitiçaria ali, aí chega alguém, fala de Jesus, mas não tem o testemunho vivo de Jesus para apresentar, igual esses homens da Bíblia tinham. Para gerar vida, para gestar a fé naquelas pessoas que estão ali. Jesus, ele dá, ele promove algumas circunstâncias na nossa vida para que venha gerar testemunho, para que venha gerar algo da parte dele em você, para que você possa dar testemunho dele. Pedro, eu não sei o que Pedro ouviu Jesus falar, que quando Jesus acabou de falar, estava lá no barco dele, Jesus falou assim: Pedro, lança a rede. Aí o que Pedro fala? Sobre a sua palavra. Pedro devia ter ouvido Jesus falar, porque ele creu naquilo que Jesus disse, porque sob a palavra de Jesus, ele lançou a rede. Irmãos, e nós usamos esta palavra hoje. Fala assim: Jesus, pela sua palavra eu vou. Jesus, pela sua palavra eu faço. É o testemunho de fé que foi deixado para nós, para que nós viéssemos a confiar e nos agarrar nele.
Não é chavão, igual muitas vezes você vê a pessoa falar, mas aquela palavra ela não tem vida em si mesmo. As pessoas falam simplesmente por falar, mas não tem uma convicção, não tem uma confiança que aquilo ali vai transformar, que aquilo ali vai restaurar, que aquilo ali vai salvar realmente a vida daquela pessoa. A fé que hoje nós temos, aí a gente fala assim, a palavra do Senhor diz assim: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquele monte, irmão, se você tiver uma fé de um grão. Quando Jesus falou essa palavra, eu comecei a buscar do Senhor, eu falei, Senhor, como que se tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, diz para aquele monte que ele se lança, ele se projeta no mar, como que esse negócio me ajuda a entender, porque eu não consigo entender. Eu não conseguia entender de forma nenhuma como que a fé do tamanho. Ele está falando da fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você lançar um grão de mostarda na terra, ele gradualmente ele vai gerando e vai crescendo, não é isso? A palavra do Senhor havia sido liberada naquele local sobre a vida daquele jovem. O homem falou: aumenta a minha fé. Ele falou assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, quando aqueles discípulos estavam ali conversando com Jesus. Irmãos, é a fé naquilo que Jesus está falando, é a fé naquilo que Jesus está fazendo, porque Jesus falou assim: até quando eu vou estar com vocês? Ele falou assim: eu tenho dito, eu tenho pregado, eu tenho anunciado, eu tenho mostrado como fazer, eu tenho declarado, porque a palavra ela gera. A palavra ela germina na terra, nós somos terra do Senhor, e aquela semente que é plantada através da palavra de Deus, ela precisa gerar confiança, ela precisa gerar vida na minha vida e na sua vida, porque é isso que nós temos sido ministrado neste tempo. Confiar naquilo que o Senhor está fazendo. E eu, quando essas ministrações elas começaram a ser feitas, eu comecei a perguntar para o Senhor, porque tem hora que eu sou igual aquele povo lá que começa a questionar a palavra, né? E comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, ele falou assim, olha, em Amós, eu acho, que fala assim, que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi caído. Ele vai restaurar as janelas. Ele começa a falar da restauração. E aí, no livro de Atos, também fala dessa restauração. E quando fala ali em Amós, ele fala da vinda de Jesus. Porque Jesus ele fala que ele é da descendência de Davi. E ele ia restaurar o tabernáculo. E o tabernáculo do Deus vivo. Quem que é o tabernáculo? O Senhor, ele veio para tabernacular em nós, o Espírito que veio através de Jesus para tabernacular em nós, para trazer a fé em nós, para formar algo em nós. Quando Jesus veio, ele veio restaurar a nossa fé, a nossa união. Ele veio para derrubar aquelas fortalezas onde fazia divisão entre o homem e Deus. O Senhor, ele veio para restaurar a nossa comunhão com ele. O Senhor, ele veio para nos religar, nos trazer de volta para a presença dele. Quando ele fala de janela, o que eu entendo de janela? Quando ele fala que vai restaurar as janelas, é restaurar a visão profética, irmãos. Eu acho, eu me liguei nisso. Ele vai restaurar a visão profética. Porque a fala onde não há profecia, o povo se corrompe. Então é necessário que a visão profética, a voz profética, ela venha a ser restaurada. E dentro desta confiança, dentro desta fé que o Senhor tem ministrado na minha vida, dentro de um propósito,
Porque em tudo Deus tem um propósito. Eu entrar naquele ônibus, o Deus tinha um propósito. Eu trazer esta palavra, o Senhor tem um propósito. E dentro deste propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, é que eu quero estar trazendo para você. Quando o Senhor, ele trouxe essa palavra para mim, eu lembrei de uma pessoa que nós conhecemos. Porque eu falar de Abraão, eu falar de Noé, eu falar de Davi, eu falar daqueles homens grandes da fé, parece que fica mais distante, né? Mas eu falar de uma pessoa conhecida, uma pessoa que nós conhecemos, que executou aquilo que Deus trouxe para ela, e ela tomou aquela palavra de fé, confiou e caminhou naquilo que Deus havia proposto no coração dela. É diferente, né? E o que eu quero estar trazendo aqui agora é uma, um testemunho de fé que foi gestado durante 29, 30 anos na vida da apóstola, que então até que eu conhecia como pastora primeiro, hoje apóstola. E dentro daquilo que o Senhor deu a palavra para ela começou a gestar, ela começou a gerar, até executar aquilo que Deus tinha de propósito na vida do esposo dela. E eu estou trazendo a vida dela, irmão, para poder você ter a noção que pessoas perto de nós têm ouvido e confiado naquilo que Deus falou há 2000 anos, né? Eu acho que tem a Bíblia, eu não sei se tem mais de 2000 anos, não sei a quantidade de tempo que existe a Bíblia. A palavra do Senhor, ela é imutável, ela não muda, ele continua agindo. Jesus, o Senhor, ainda está no trono e o trono ainda continua em movimento. Foi, deixa eu trazer a data certinha para vocês. Foi assim, na época que aconteceu, foi em 2012. O Senhor, ele chegou e falou para a apóstola, na época, pastora, em 2000, né, no primeiro dia do ano, o Senhor, ele trouxe para ela e disse para ela que o hoje apóstolo, na época, pastor Alexandre, era uma dracma perdida, era uma moeda de valor no reino, que ia dar lucro no reino, e que era para ela varrer a casa, que era para ela procurar, porque ele era valioso para o reino. Irmãos, praticamente o casamento deles, como nós temos o testemunho, a gente sabe que o casamento deles estava desgastado, praticamente ele já não tinha esperança nenhuma, né? E ali o Senhor dá esta palavra para ela. E como Noé ouviu, como Abraão ouviu, como Jacó ouviu, como tantos outros homens na fé, como a missionária Geni ouviu a voz de Deus e se posicionou e agiu. Não vou dizer a missionária Fátima ouviu e ficou sentada ali naquele ônibus com defeito. Ouviu e confiou naquilo que o Senhor havia dito. Irmãos, quanto que nós temos confiado naquilo que Deus tem falado nos dias de hoje? O como que Deus tem ministrado na sua vida, o quanto que nós temos buscado de intimidade, o quanto que nós temos gerado daquilo que é a palavra do Senhor e temos vivido como verdade. Porque o que eles têm ministrado hoje nas famílias, nos casamentos, nas finanças, eles têm trago aquilo que Jesus tem colocado na vida dele, eles têm gestado e gerado a fé para trazer para nós como a palavra viva. Porque a palavra, ela gera vida. A ação da palavra, ela traz vida. Tá escrito, né? Que a palavra, ela é espírito e vida.
E é desde o princípio, irmão. Quando eu falo da palavra, que a palavra é o próprio Cristo. Em João, no livro de João, no seu capítulo 1, fala assim, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus. E ali, você começa a caminhar dentro daquele João 1, você vê a presença de Jesus através da palavra, e a movimentação da palavra, o agir da palavra, trazendo vida a todas as coisas. Você acha que até nos dias de hoje você não vai conseguir gerar essa fé que você precisa para continuar caminhando, para continuar prosseguindo para o alvo? Dificuldades vão aparecer, inseguranças vão aparecer. A irmã Mara de Verne falou assim que ela pegou uma palavra que o apóstolo disse no encontro dos filhos, que há uma palavra no trono. Há uma palavra no trono ao seu respeito, há uma palavra no trono ao nosso respeito, e nós precisamos trazer esta palavra à existência, crendo, porque foi uma palavra que foi liberada, irmão, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando eu falei do tempo de ave, ali no mês de agosto, o Senhor ali ele trouxe o Salmo 29, que a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz as corças parirem, a voz do Senhor, irmão. E o meu celular está acabando a bateria. Belezura. Meu celular estava acabando a bateria, irmãos. E ali no Salmo 29, ali fala da voz do Senhor. Ali fala e passa a confiança daquilo que o Senhor diz, da potência da voz do Senhor. E nós sabemos que a voz do Senhor, ela... Aí você fala, a voz, ela transmite um som. E o som, ele traz uma palavra. E esta palavra, ela se materializa. E através da materialização daquilo que Deus tem falado para nós neste tempo, nós temos o testemunho de Cristo para poder trazermos para perto um povo. E aí você fala, é fácil? Não é fácil, porque o Senhor ali no livro de Marcos, ele envia um povo, ele envia os discípulos dele para um povo que não ouve e não quer conhecer, um povo de dura cerviz, mas nem por isso eles deixam de ser enviados. Por isso que Isaías diz, Senhor, quem crerá naquilo que nós estamos dizendo? Irmãos, e quando o mais interessante é que quando Isaías ele vê ali no livro, no capítulo 6 de Isaías, quando ele vê os céus abertos, que ele fala que ele vive no meio de um povo impuro, de um povo de impuros lábios. Ele tem os lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios, e o Senhor ali purifica os lábios de Isaías, e o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? Aí Isaías pega e fala assim: eu irei. E aí, quando o Senhor envia Isaías, se você for ali ler no livro de Isaías, no seu capítulo 6, você vê que o povo a qual Isaías ele é enviado, eles, ele fala assim, que ele vai dizer as palavras, mas eles não vão ouvir, eles não vão ver, eles não vão entender para quê? Porque o coração deles ainda não está receptível para receber a palavra da salvação. É necessário que você, independente das pessoas receberem a palavra ou não, o testemunho de Cristo ou não, você continue a falar, você continua a levar aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Em Marcos, no capítulo 16, ele fala, ele dá essa ordenança para nós, e muitas vezes nós não conseguimos entender.
O quão grande e maravilhoso é o nosso Deus, irmãos. Abre ali no livro de Marcos, no seu capítulo 16, que pela fé, naquilo que o Senhor colocou no seu coração, quando você declarou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem e precisa continuar a caminhar, independente da situação e da circunstância, porque o testemunho não é seu, o testemunho é do Senhor, para que as vidas venham ser resgatadas. Não é a Aleluia. seu respeito, é a respeito das pessoas que precisam ouvir. Por isso o Senhor te chamou, por isso o Senhor te separou, por isso o Senhor falou que o apóstolo Alexandre era uma pedra, uma dracma de valor, porque hoje ele é boca de Deus aqui nessa terra. Hoje, quantas nações estão sendo alcançadas através do testemunho de vida em Cristo daquele casal? Quantas vidas? Aí falei, por causa deles? Não! É o testemunho que o Senhor fez com que eles viessem a passar. E ele ali sustentando a vida dos dois, porque não foi fácil. Não é fácil você carregar, você sustentar um testemunho. Estevão morreu por causa do testemunho. Porque qual foi o testemunho que Estevão deu? Estevão começou a descrever toda, todo o Antigo Testamento, até onde Jesus foi crucificado. Para um povo, sabe o que aquele povo fez com Estevão? Eles apedrejaram Estevão. Pedro, ele pregou a mesma mensagem. Mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Acreditaram a fé naquilo que Pedro estava falando. Tem situações e situações que vão acontecer em nossas vidas, mas nós precisamos carregar. Quando eu falo gestar, é carregar esse testemunho de Cristo vivo dentro de nós. Porque não é a respeito da Fátima, é a respeito de um Cristo que tem gerado. E esta vida que ele tem gerado em mim, eu preciso gerar ela em outras vidas. Porque quando ele me chamou, ele te chamou, irmão, foi para que isso que ele gerou de testemunho na sua vida alcance outras vidas. Foi o que ele começou a fazer na vida do apóstolo e da apóstola. Porque ele foi trabalhando com, eu vou dizer assim, um bisturi assim, sabe? Com bem minucioso na vida deles, para que a nossa vida pudesse ouvir, ver e hoje nós pudéssemos agir segundo o testemunho que Cristo trouxe através da vida deles para a nossa vida. Agora, através da sua vida, qual que é o seu testemunho que você está gestando? E qual o testemunho que você vai gerar na vida daqueles que estão do seu lado? É o que o Senhor ele tem dito, é o que o Senhor tem falado. Ali em Marcos, no seu capítulo 16, eu vou ler ali do livro, a partir do verso 12, eu vou ler ali. Fala assim: depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho, a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso a todos os outros, mas também nestes, eles não acreditaram. Isso foi quando Jesus ele ressuscitou e eles foram lá no sepulcro procurar Jesus. Aí o anjo pegou, falou para eles para não ter medo, que Jesus havia ressuscitado. Né? Quem que eles estavam procurando? E eles chegaram ali para o discípulo e começaram a relatar aquilo que havia acontecido. E quando eles relataram aquilo que havia acontecido, eles não acreditaram neles. Né? E aí está falando assim que eles também não acreditaram nesses dois. Aí fala assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e
preguem o evangelho a todas as pessoas. Hum. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então Hum. os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então o Senhor ele falou para eles irem pregar. E ele falou que os sinais acompanhariam eles. E aquilo que eles acreditaram no Senhor, fala assim, e confiando-lhes a palavra com os Hum. sinais que os acompanhavam. Os sinais acompanharam. Por quê? Porque eles ouviram aquilo que o Senhor havia Hum. dito e foram anunciar o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Lucas, de Mateus, de Paulo. Não, o evangelho segundo a Jesus Cristo, o evangelho da missionário Geni? Não, o evangelho segundo a Jesus Cristo, que ela está dando testemunho através da vida dela, o testemunho da pastora Andréia Miller, do irmão Ângelo, da irmã Arlene, da irmã Rita. Cada um, Deus marca de uma forma, o corpo, ele é completo. Cada um atua de uma forma no corpo de Cristo. E quando o Senhor, você ouve a voz do Senhor, ele te dá um direcionamento e você precisa de confiar. E como você vai confiar se você não o conhece? Nós precisamos a cada dia mais nos aproximarmos dele, ouvirmos e entender aquilo que ele está trazendo, aquilo que ele está falando para as nossas vidas, irmãos. E é um tempo de que o Senhor tem nos alinhado para podermos ouvir, entender e termos as estratégias necessárias, porque cada dia que passa a situação tem piorado e o que tem sido falado no mundo, o que tem sido ministrado no mundo, e muitas pessoas têm trago aquela cultura lá do mundo, aquelas palavras do mundo, ali eles têm crido, mas naquilo que o nosso Cristo tem dito, tem passado longe. Ele não tem dado crédito, não tem confiado. Aí você fala, como assim? Como assim? Missionária, que as pessoas não têm confiado. Irmãos, a cada dia que passa, a gente só vê a fé diminuindo, porque aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido ministrado, muitas vezes a pessoa conhece a Cristo, mas a forma que ela leva a Cristo, ela não leva com a potência que a palavra tem. A palavra ela tem uma potência tão grande quando você ministra ela em outra pessoa que ela gera vida. Hum. Gente, quando eu ouço, eu vou dar o testemunho aqui da missionária Geni, ela fala assim, uau! Ela traz esse uau como trazendo algo do céu sobre as nossas vidas, porque aquela palavra que ela libera, ela gera vida na sua vida. Por quê? Porque ela tem uma certeza, ela tem uma convicção a quem ela está pregando, a quem ela está ministrando, a quem ela está falando. É quando ela traz um decreto, quando ela traz uma palavra. Ela tem certeza de quem ela está ouvindo, porque ela entendeu no seu espírito e a alma dela entrou em concordância e a boca dela declara. É o que o Senhor ele espera que nós venhamos a crer. Ele fala assim para nós buscarmos a Ele, Ele se deixa ser achado, mas é necessário que nós venhamos a buscar para encontrarmos a Ele. E quando o Senhor ele trouxe essa palavra ali de Romanos,
E eu peguei a Bíblia, a mensagem, para poder falar, porque ela fala. A quem o povo está pedindo ajuda? A quem eles vão pedir ajuda se eles não confiam, eles nem conhecem o Deus a qual você serve, ao Deus a qual eu sirvo? O povo, eles estão cegos. As trevas estão vindo sobre o mundo. E nós, como igreja, irmãos, precisamos nos posicionar dentro desse uau e trazer a realidade da palavra, que é vida. Porque eu falo desse uau que traz vida, porque quando o Senhor disse assim, haja, passa a existir, foi uma convicção, uma certeza que aquilo ali se tornaria realidade. E a realidade da palavra ministrada, aquilo que você gerou, gestou dentro de você, precisa de gerar vida nesse mundo. Aquilo que nós temos aprendido nesse tempo é o que nós precisamos estar ministrando. Primeiro, fala assim, né? Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois nos confins da terra. Então, quer dizer, primeiro onde você vai ministrar, dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria casa, no seu convívio. Aí depois você sai para fora. Aí depois você vai mais para fora ainda. Mas primeiro é com os nossos, é com aqueles que nos acercam. Quantas pessoas precisando dessa luz, desse testemunho que você tem gerado, que você tem gestado aí em você. Essa luz aí, o Senhor fala assim, para não deixar colocar a luz embaixo da mesa, que a luz precisa ela ficar em cima da mesa. Nós precisamos, a palavra do Senhor, ele fala que quando Jesus ele falou assim, hoje vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E quantos se encontram machucados, feridos, precisando desse Jesus que gerou cura em você, desse Jesus que trouxe um novo em mim e em você. Porque hoje, se nós estamos aqui, irmãos, ouvindo aquilo que o Senhor está dizendo, é porque o Senhor gerou algo novo em nós. Hoje nós não somos mais vistos segundo a carne, segundo o que o mundo propõe. Hoje nós temos caminhado segundo aquilo que o Espírito está nos direcionando, porque nós estamos sendo tratados. Hoje nós temos conseguido ouvir a voz do Senhor. Então, se houve esperança, houve reparação, houve redenção, houve um alinhamento para a minha vida, houve cura em minha vida. A cura para a humanidade, a redenção para a humanidade, ainda há sangue. Mas este sangue, ele é gerado, ele vem segundo ao arrependimento de cada um. Aí a palavra do Senhor diz assim: e como saberão em quem confiar, se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? Irmãos, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu falei, Jesus, como? Como as pessoas elas estão recebendo a Jesus hoje? Como que elas estão recebendo a palavra hoje? Porque o Cristo que eu conheço e que começou a trabalhar em minha vida, ele tem sempre um novo para a minha vida. Ele tem sempre melhorado a cada dia mais a minha vida. E nós temos visto um mundo em declínio. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa família. E quando o Senhor ele começa a ministrar no meu coração, como saberão em quem confiar? Como? Se aquele testemunho que o Senhor colocou na sua vida, ao invés de estar ali em cima da mesa, nós estamos escondendo. Nós precisamos deixar esse testemunho de Cristo, porque as pessoas precisam de ouvir esse testemunho
isso que Jesus gerou em você, isso que você tem gestado em você como testemunho, nascer e gerar vida, gerar salvação, gerar libertação em outras vidas. Nós precisamos de confiar neste Deus que é tremendo, que tem feito grandes coisas em nosso meio, que tem feito maravilhas em nossa vida e levarmos Ele para os nossos, para os de fora, para os da igreja. Irmão, Satanás, hoje, se você for olhar, ele não está atuando tanto lá fora como ele está atuando dentro da igreja. Eu ouvi o apóstolo falando hoje da inveja que veio sobre a irmã Geni, uma mulher de oração, está dentro da igreja. E dentro da igreja, nós encontramos pessoas que precisam ser curadas. E dentro de um testemunho de vida que ela tem dado, ao invés do nome do Senhor, eles receberem esse testemunho como vida, eles têm trago peso sobre ela. E aí precisou do Pai vir e repelir aquilo, guardar ela dentro da palavra dele. E por que que ele guardou ela dentro da palavra dele? Porque ela confia nele, porque ela tem fé nele, porque ela ouviu um dia falar dele e ela teve fé naquilo que ela ouviu. E hoje ela ministra aquilo que ela tem dentro dela para gerar vida em outras vidas. E é o que o Senhor tem nos chamado para gestar uma fé, e uma fé que dê testemunho dele, independente de situação. A irmã Jane estava passando pelas lutas, pelas essas dificuldades, mas ela nem um minuto ela deixou de declarar a palavra do Senhor, porque ela sabia onde ela estava alicerçada, aonde ela estava firmada, em quem ela podia confiar, em quem ela podia se assegurar. Aí eu falo lá dos nossos apóstolos, quando a apóstola, ela começou ali que o Deus falou para ela, ó, ele é uma dracma de valor, como que o apóstolo estava? Como que era a vida dele? Como que era a vida deles? Como casal, como família? Ela confiava, e ela confiava tanto que ela ouviu o Senhor falar. E ela ouvindo, ela manifestou a fé, ela manifestou a confiança e se posicionou diante de um Deus que garantiu aquilo que ele havia dito para ela. E hoje, o nosso apóstolo, ele tem dado lucro para o reino, ele tem levado almas para o reino. O que o Senhor falou para você? O que o Senhor tem dito para você? Você tem conseguido ouvir a voz do Abba? Você tem conseguido ouvir a voz do Senhor? Porque se a fé vem pelo ouvir, então é necessário que nós ouçamos aquilo que ele tem dito nessa temporada. E eu não sei falar o nome, não. Quem sabe é a missionária e a pastora. Nesse tempo que nós estamos hoje, o Senhor nos chama a confiar. O Senhor nos chama, como eles têm dito, não é Benoni, é Benjamim. O Senhor nos chama a confiar nele. Nós saímos de lugares de dores. Nós saímos de lugares de dores e confiarmos nele. O Senhor nos tem chamado a um tempo de nos recostarmos o ouvido no coração de Jesus, como o apóstolo João ali fazia, e confiar nele, descansar nele. Porque o nosso trabalho, tem até um louvor, né? Nosso trabalho hoje é descansar no Senhor, é esperar nele. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para vocês, irmãos, nesse dia. Fé para gestar um testemunho para o mundo, para Deus, para libertar o mundo através do testemunho que Deus tem na sua vida. Porque você tem um testemunho, você tem uma vida com o Senhor, você tem uma palavra do Senhor. Então, gere essa palavra e traga a ela vida. E essa vida que nós temos, ela está em Cristo.
Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmã Geni, Miss. Amém, glória a Deus. Que palavra, até anotei aqui. Encerrou com chave de ouro. Fé para gestar, um testemunho para impactar o mundo. Meu Deus! Enquanto a missionária Fátima trazia o testemunho dela, o Senhor trouxe uma palavra para mim, tremendo. Porque, ó, Provérbios 3, 5 e 6. Uma instrução do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E aí eu fiquei pensando que ela poderia ter decidido descer, sem problema, mas ela perguntou, ela um tempo para ouvir, também se aquietar para ouvir a voz de Deus, olha só, porque estava nervosa. Lógico, aquela situação toda. Mas ela, o Senhor pediu ao Senhor, ajudou a gerenciar o emocional dela, e ela ouvia a voz de Deus, fica. Então, aqui é princípio, confiar, porque reconheceu ele em todos os seus caminhos, confiou, reconheceu, obedeceu. E aí o Senhor endireitou os caminhos dela. Aqui que eu estou falando é Provérbios 3, 5 e 6, né? Então, é tremendo. Ele endireitou as veredas dela, porque ela confiou, porque ela teve fé. Fé para gestar um testemunho. Para guardar para si? Não, para impactar o mundo. Aleluia. Muito tremenda essa palavra. Trouxe vários testemunhos de outras pessoas. Obrigada, missionária. Muito obrigada. Quero orar por você, orar por nós, em gratidão. Pai, muito obrigada por essa palavra. Eu estou queimando aqui com essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela vida da missionária Fátima, Senhor. Como ela tem nos ensinado a obedecer, a confiar, a ter fé. Meu Deus, em nome de Jesus, a descansar, a ouvir a voz. Meu Deus, como ela trouxe princípios ali no testemunho dela, ela foi trazendo tantos princípios. Ouvir, descansar nos braços do Pai, porque confiar é isso, é estar seguro. Aleluia. Estar seguro, se apoiar. A palavra confiar é se apoiar, né? Então, Pai, nos ajuda a nos apoiarmos em Ti, no que a Tua palavra diz. Aleluia. Porque como é fácil no mundo de hoje, um ambiente de encantamento, um ambiente de distração, a gente se distrair e perder o foco da palavra. É realmente muito fácil, meu Deus, é muito fácil. Mas, Senhor, nos ajuda a olhar para o céu, a olhar para ti, a guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Nos ajuda a nos aquietar para ouvir a tua voz. Nos ajuda, quando ouvirmos a tua voz, obedecermos, confiarmos, obedecermos, que aí o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Aleluia! Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor. E nos ajuda a ter fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, a ter fé para gestar um testemunho para impactar o mundo, impactar pessoas. O mundo são pessoas, impactar pessoas, porque a missão começa aqui, como ela falou, do meu lado, aonde eu passar. É isso mesmo. Pai, abre os nossos olhos, Pai, e nos perdoa, Senhor. Perdoa quando nós nos distraímos, quando nós caímos na tentação da agitação, porque foi muito forte esse testemunho da missionária, eu não sabia. Eu sabia que tinha demorado, que tinha acontecido essa coisa arada toda. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa quando nós não nos aquietamos para ouvir a tua voz, Senhor, e obedecermos, porque, mesmo sabendo da palavra, a agitação muitas vezes faz a gente descer do ônibus. E não era para descer do ônibus. Então, muito obrigada, missionária Fátima. Foi muito forte essa palavra, muito forte mesmo.
e que Deus venha alcançar todas as pessoas, esticando elas na fé, quando ouvir essa palavra no YouTube. Obrigada. Boa noite. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, Não? não, não, não. Ah, ótimo, glória a Deus mesmo. É porque você não ficou sabendo, porque depois que eu fui comentar com a apóstola, eu fui comentar com todo mundo, né? E foram praticamente, era para nós chegarmos aqui, em Belo Horizonte. Às 7 da manhã, nós chegamos 10 horas da manhã. Isso eu soube, mas eu não sabia, a gente orou até por ti, mas eu não sabia os detalhes, que isso é que é importante, estou aguardando o testemunho. Amém. Coisa linda, obrigado. Aleluia. Irmãos, boa noite, shalom, shalom. Tenham bons sonhos, que venham ouvir a voz de Deus nas madrugadas. Amém. Beijo. Deus abençoe.